Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, abre os nossos olhos, os nossos corações, para enxergar a Tua presença, a presença de Cristo ressuscitado, e dai-nos a graça que nosso coração arda diante da palavra e da presença do Senhor. Amém. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é muito bonito. Está em Lucas 24, de 13 a 35. Como é um evangelho longo, nós vamos ler e meditar ao mesmo tempo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Então, já na contextualização do tempo e do lugar, nós encontramos algumas coisas importantes. A primeira, primeiro dia da semana. No Evangelho de João, existe a semana inaugural do ministério de Jesus. Existe uma segunda semana que acontece, então, antes da Páscoa. É a semana pascal, mas existe agora a nova semana. E a nova semana começa no domingo. O domingo é esse grande dia, dia da ressurreição, dia da vida. É agora a nova semana. É um novo tempo, é a nova criação. Assim como houve a primeira criação em 7 dias, acontecerá então a nova criação, à luz do ressuscitado. E tudo isso parte do domingo. Inclusive nós vamos ver, 8 dias depois, como escutaremos no próximo domingo, o relato da aparição de Jesus entre os discípulos do Senhor. Então, o primeiro dia da semana, há uma ênfase especial ao domingo. Isso para nós é importante porque o domingo se tornou para nós o dia do Senhor, por causa da ressurreição. E os discípulos vão para Emaús, estão se afastando de Jerusalém e conversam sobre as coisas que tinham acontecido. Segue o texto. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Era assim, então, a experiência dos primeiros discípulos. Eles estavam se afastando de Jerusalém, cada um buscando o seu próprio rumo, tentando se recuperar daqueles dias difíceis que foram vividos em Jerusalém, com o julgamento, a condenação, a paixão e a morte do seu mestre, e isso os cegou. A experiência da dor pode nos cegar para ver o novo. Os discípulos viviam essa experiência, eles estavam como cegos e não conseguiam reconhecer ali a presença do ressuscitado. E Jesus se coloca ao lado deles, caminhando com eles, como faz sempre. Caminha ao lado da igreja. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Então, esse é o estado dos discípulos, cegos, tristes. E faz um questionamento para aquele homem, porque era a Páscoa dos judeus. Muitos tinham ido como peregrinos para Jerusalém. E muitos estavam voltando no domingo depois da Páscoa. A Páscoa dos judeus era no sábado, mas agora a nova Páscoa é no domingo. E os discípulos estão voltando, e muitos peregrinos também estavam voltando. Então um deles, e é o único que a gente conhece o nome, Cleofas, e geralmente na Bíblia e no Evangelho, quando se trata de 2 discípulos, se cita o nome de um e deixa ausente o nome do outro, propositadamente, porque o outro é para que nós coloquemos o nosso próprio nome, somos nós. E este pergunta: você não sabe o que aconteceu? Quer dizer, houve um rebuliço em Jerusalém em torno da morte de Jesus. Era estranho alguém não saber o que tinha acontecido naqueles dias ali, porque de fato o acontecimento da morte do Senhor foi um impacto geral para todos. Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e
e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Nesse texto, gente, está aqui uma síntese do querigma, do anúncio primordial, da apresentação de quem é Jesus, de sua vida e de sua morte. Mas, infelizmente, o final do texto não revela o completo sentido do querigma. Ele morreu, mas ressuscitou. Então, os discípulos estavam faltando a experiência da ressurreição. E isso é muito importante para nós meditarmos nestes dias. As mulheres tinham ido, os discípulos foram, mas a ele ninguém viu. Aqueles discípulos estavam caminhando do lado do Senhor e não reconheciam. Havia então uma experiência de abatimento profundo na comunidade. E aí onde está o segredo. A comprovação da ressurreição de Jesus é uma grande experiência pessoal. É impossível dizer que Jesus ressuscitou se nós não experimentarmos a sua presença. Ao contrário, todos aqueles que tiveram experiência pessoal com o ressuscitado, Madalena, as mulheres, depois os discípulos, esses agora, no final nós vamos ver, eles dizem, é verdade, ele ressuscitou e nós vimos. Então, não adianta convencer ninguém da ressurreição de Jesus se ela não acontecer como uma experiência. E isso é mais importante do que ver fisicamente Jesus. Por quê? O contexto da escrita deste texto é exatamente o contexto de uma comunidade que já havia passado ali alguns anos da ressurreição. Novos discípulos não tinham visto Jesus ressuscitado, porque Jesus já havia subido ao Pai. Como acreditar, então, que Jesus realmente ressuscitou? Primeiro, é preciso acreditar no testemunho das testemunhas que viram de fato o Senhor, mas é preciso, sobretudo, naquele momento, a partir de então, cada um de nós fazer a experiência com o ressuscitado. E como nós fazemos a experiência com o ressuscitado? É o que o texto vai nos iluminar. Vamos seguindo. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Irmãos, está aí. Como agora nós podemos ter experiência com Jesus ressuscitado? A primeira fonte da experiência da ressurreição, o encontro com a palavra de Deus. Esse evangelho em geral sempre foi lido com a perspectiva de uma protoliturgia. O que é isso? Uma liturgia básica. E a liturgia da missa, por exemplo, ela é baseada exatamente nessa estrutura. Duas grandes partes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Aqui acontece isso. A primeira grande liturgia, a primeira grande ação que Jesus faz, depois dos ritos iniciais, que são colocar-se ao lado dos discípulos, encontrá-los, ouvi-los, perguntar como estavam. Agora começa o eixo do encontro. O eixo do encontro começa com a palavra de Deus. Você quer fazer uma experiência com a ressurreição? Escute a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a fonte primeira, ela que abre e é ela que aquece os corações. É o que nós vamos ouvir mais depois, nesse mesmo texto. Está aqui a primeira fonte do encontro com o ressuscitado. Se eu e você não fizermos a experiência pessoal com o Senhor, a partir da sua palavra e da Eucaristia, nós não encontraremos o ressuscitado. Então Jesus faz uma grande exegese bíblica, passa pelos profetas, por Moisés, explicando a Escritura. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Está aqui o segundo momento da liturgia e o segundo lugar espiritual, místico e real do encontro com o ressuscitado, a Eucaristia. Nos gestos de Jesus ali estão os gestos que ele mesmo fez na última ceia e que a igreja vai repetir até o último dia. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu, distribuiu a Eucaristia. Diante da noite que vem chegando, porque sem Jesus é noite, assim como era noite quando estava ali na hora da crucifixão, quando começou todo o processo da morte do Senhor, era noite. E a noite vem chegando
Sem Jesus, sem reencontrar o Senhor, é noite. E na noite ninguém caminha. Veja que os discípulos dizem, já é noite, fica conosco, ninguém caminha nas trevas. Mas o que acontece? Depois que esses discípulos têm a experiência com o ressuscitado, eles voltam para Jerusalém ainda de noite. Por quê? Porque já não era mais noite no coração deles. Eles já haviam encontrado a luz da vida. Vejamos o que o texto vai dizer. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os outros 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Olha que lindo, gente. Que lindo, que evangelho rico de experiência. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem e eles reconhecem. E Jesus desaparece na frente deles. Por quê? Porque agora não era mais preciso ver fisicamente. O que o evangelho quer nos dizer com isso? Nem todos verão fisicamente, porque nós não somos aquele grupo inicial que caminhou com Jesus ali há 2000 anos atrás. Mas nós continuamos a ver Jesus ressuscitado quando nós lemos a Escritura e quando nós partimos o pão da Eucaristia. Está aqui os 2 lugares do encontro. E eles diziam isso. Ardia o coração quando explicava as Escrituras e o reconheceram ao partir do pão. Está aí os 2 lugares. E o que eles fazem? Como eu disse, entram pela noite. E se eles passaram o dia para fazer aquele caminho, 11 quilômetros caminhando, agora, mesmo de noite, eles correm ao encontro dos seus irmãos. Eles voltam. Eles fazem o caminho da volta. Enquanto a decepção, a dor, enquanto o não reconhecimento com o ressuscitado os fizeram sair de Jerusalém, o encontro com o ressuscitado os fazem voltar para Jerusalém para encontrar ali os seus irmãos. E aí também é um ponto importante da experiência, é a comunidade. Porque a leitura da palavra, a Eucaristia, é celebrada na comunidade, com os irmãos. Na escuta mútua da experiência de cada um, a vida se enriquece. Então, meus irmãos, o que nós trazemos para a nossa vida hoje, eu quero destacar exatamente 3 pontos. Primeiro, só tem experiência da ressurreição quem encontra com o ressuscitado. Não adianta celebrar a Páscoa, não adianta dar chocolate, ovo de Páscoa, fazer uma bela ceia. Tudo isso foi importante? Sim, é importante. Mas se eu não me encontrar com Jesus ressuscitado, eu não ressuscitarei. A experiência da Páscoa dentro de nós é um encontro com o Senhor ressuscitado. Só esse encontro nos dá a certeza, Ele está vivo. Segundo ponto, e onde eu vou encontrá-lo? Hoje, todos os dias da minha vida, na Escritura e na Eucaristia. São os 2 lugares privilegiados para viver isso. Terceiro ponto, essa experiência não é individual, intimista, é uma experiência que é codividida com os irmãos em comunidade, na sua paróquia, na sua família, no seu grupo, na sua comunidade, onde você puder viver. A vida cresce quando ela é dividida. Não é o contrário. Não é retendo que ela cresce. É doando, é compartilhando a experiência que ela se enriquece. Então, hoje, neste terceiro encontro com Jesus ressuscitado que o Evangelho nos propõe, eu pergunto hoje a cada um de nós já teve a sua experiência com o ressuscitado? Esses dias, para poder sentir que seu coração realmente ressuscitou? Se você está precisando dessa experiência, busque esses lugares privilegiados da experiência com Ele. A palavra de Deus, ela tem o poder de te iluminar, de esclarecer dentro de ti os fatos, de te dar as respostas que você jamais conseguiria encontrar sozinho. A Eucaristia é o lugar onde os olhos se abrem, onde a alma renova as forças. A Eucaristia é o lugar que dá força para você voltar. Se era noite, depois da Eucaristia é dia.
Se você não tinha forças para caminhar na noite, a Eucaristia te dá forças e transforma as trevas em luz. Então vamos rezar. Vamos pedir a Jesus esta graça. Senhor, como tu te colocastes ao lado daqueles 2 discípulos, fica conosco, Senhor. Se põe ao nosso lado. Vê de nosso abatimento, nossa tristeza. Vê de nossa falta de esperança sobre tantas circunstâncias da nossa vida. E abre-nos, Senhor, a compreensão, abre-nos a inteligência para ouvir a Tua palavra, para entender a Escritura na nossa vida, Senhor. E queremos te pedir, Jesus, que a palavra nos leve ao pão, que celebrar a Eucaristia nestes dias seja para nós uma experiência de ressurreição. Meu Senhor, mostra-te a nós e dai-nos a graça de sermos sensíveis à Tua presença. Me vem muito ao coração o entendimento. Muitas vezes a nossa experiência da Eucaristia não é tão completa, não porque ela não seja menos válida para um ou para outro, de modo algum. A Eucaristia é sempre a presença real de Jesus para quem quer que receba, que tenha fé ou não. Mas quanto mais preparados pela palavra, mais fecunda será a experiência eucarística da nossa vida. Guarde isso para o seu coração. Tenha o seu encontro pessoal com a palavra, tenha o seu encontro comunitário na Eucaristia. Que isso nos dê força para atravessarmos a noite da nossa vida, não mais andando nem cabisbaixos, mas correndo. E como diz o Cântico dos Cânticos, correrei ao encontro daquele que meu coração ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.